Olá, seja bem-vindo ao Boletim Surpreende Boas Notícias. Aqui trazemos notícias inspiradoras e positivas para deixar o seu dia melhor. Esta semana selecionamos 7 histórias que vão aquecer o seu coração. Começamos com uma notícia incrível. A gentileza é universal. Segundo uma pesquisa, as pessoas se ajudam a cada 2 minutos no mundo. É isso mesmo, a cada 2 minutos, uma boa ação é praticada em algum lugar do planeta. Você já se perguntou quando foi a última vez que ajudou alguém? Eu acho que eu sou bastante fã de fazer boas ações, né? Eu acho que quanto mais a gente faz boas ações, mais a gente multiplica elas, né? Eu acho que a última que eu fiz foi ajudar um colega que estava com necessidade assim na universidade. Eu ajudei e pude ver que o trabalho dele pode ir para frente, né? E eu sou cubana e então de lá estão chegando muitos colegas. Então uma colega minha ligou para mim que havia chegado um colega e então que se eu podia ajudar assim. Então eu falei que sim. Acho que uma boa ação que é muito importante se fazer é sempre doar peças, sabe? Tipo, principalmente agora que a gente está chegando na época do frio, a UNB inclusive está com vários pontos de coleta de agasalhos e de cobertores que a gente pode doar para as pessoas em situação de rua, né? Uma nova pesquisa científica comprova que a gentileza gera gentileza em diferentes partes do mundo. Um estudo realizado em 5 continentes revelou que a cada 2 minutos uma pessoa se dedica a ajudar outra em pequenas tarefas, estabelecendo laços de bondade. Pesquisadores da UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, analisaram o cotidiano de pessoas em vários países, incluindo Itália, Polônia, Rússia, Austrália, Equador, Laos, Gana e Reino Unido. Os resultados publicados na revista Nature demonstram que a solidariedade e a disposição para ajudar estão presentes no dia a dia, reforçando a importância da conexão humana e da construção de comunidades colaborativas. Diferentemente de estudos anteriores que abordavam comportamentos sociais complexos, esse estudo focou em ações simples e cotidianas de gentileza. Os resultados indicam uma significativa disposição das pessoas em ajudar e um compromisso em comunicar os motivos pelos quais a ajuda não pôde ser oferecida em determinadas situações. E na Europa, uma ótima notícia para os animais. O Parlamento Europeu aprovou a proibição da criação de animais em gaiolas, garantindo melhores condições de vida para eles. As informações são do repórter Pedro Nascimento. Em um futuro não muito distante, os portões das gaiolas se abriram para sempre, libertando os animais de seu confinamento. Quase 1,5 milhão de cidadãos da União Europeia assinaram uma petição pelo fim da criação de animais em gaiolas. A medida, chamada de Acabe com a Era da Gaiola, foi votada no Parlamento Europeu, que aprovou o projeto por 558 votos. A decisão tem como objetivo garantir que os animais sejam criados em melhores condições, proporcionando a eles espaço adequado para se movimentar. A proibição exige que os agricultores implementem mudanças significativas em suas operações. Alguns já estão investindo em sistemas alternativos, como galpões ao ar livre e sistemas enriquecidos, que proporcionam um ambiente mais natural e saudável para os animais. Há 8 anos, o direito de voar já é realidade na Índia. Em 2015, o país adotou a proibição total de pássaros em gaiolas.
A justiça do país decidiu que os animais têm direito de viver com dignidade fora de gaiolas, voando livremente. A decisão se baseou na Lei de Prevenção da Crueldade contra Animais de 1960 e foi considerada uma vitória pelos ativistas pelos direitos dos animais. Já no Brasil, um projeto de lei pretende proibir a criação de pássaros em gaiolas e cativeiros. A proibição valeria para pássaros de qualquer espécie, nativa ou exótica, silvestre ou doméstica. O PL está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Que essas leis que nós estamos fazendo, ela possa começar a levantar dentro de cada um de nós a nossa consciência crítica, consciência ambientalista, a consciência que você não pode fazer isso com o animal, para que você não tenha o cliente, né? O traficante. Enquanto tiver o cliente para o traficante, nós vamos fazer 10 leis e não vamos resolver nada. Nós precisamos entender que essas leis elas têm muito um poder educativo, para que a pessoa possa refletir e nós possamos entender que isso não é uma coisa que nós podemos fazer. Nós estamos jogando contra nós mesmos, jogando contra o meio ambiente. Então, a ideia de ter uma lei é que a gente possa debater essa lei, que isso possa vir na cabeça das pessoas, que isso possa vir no entendimento em que isso possa, volto a dizer, a ser educativo. Em outra notícia, uma técnica para formar coágulos pode interromper hemorragias e salvar vidas. A técnica, que utiliza nanopartículas, já está sendo testada em humanos e pode ser uma solução para casos de sangramento excessivo. Um sistema desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts revela a possibilidade de formar coágulos para minimizar hemorragias, evitando até mortes. Os coágulos são defesas do organismo humano que auxiliam no controle de um sangramento ou hemorragia, e acontece quando a pessoa se corta ou sofre uma lesão. Nesse momento, as células sanguíneas se agrupam recobertas por uma proteína chamada fibrina, provocando assim a interrupção do sangramento. Porém, eles também podem ser inimigos terríveis, causando problemas como tromboses e derrames. O artigo publicado na Advanced Earth Cures Materials explica que os coágulos do bem, como são chamados, são formados a partir de uma nanopartícula e de um polímero injetados no corpo, ajudando a formar os coágulos sanguíneos, exatamente onde eles são necessários. Ao contrário dos sistemas desenvolvidos anteriormente, a nova tecnologia imita as ações das plaquetas, onde as células iniciam a coagulação do sangue e do fibrogênio, uma proteína que ajuda a formar coágulos. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts tem mais de 150 anos de história e é considerado a melhor universidade do mundo pelos principais rankings universitários. O sistema que pode salvar mais vidas é conduzido pela doutora Paula Hammond. E que tal ser pago para pedalar? Países europeus estão oferecendo bônus no salário para quem decide usar a bicicleta como meio de transporte para ir ao trabalho. Uma iniciativa sustentável que incentiva a prática de exercícios físicos e reduz a emissão de poluentes. Estamos em Amsterdã, na Holanda, conhecida como a capital mundial das bicicletas. Aqui, mais de 60% das viagens urbanas são feitas de bike. O meio de transporte tem sido cada vez mais reconhecido como uma solução sustentável para os desafios enfrentados pelas cidades, como poluição do ar, congestionamentos e sedentarismo. A vida da Mariana mudou depois que ela começou a andar de bicicleta. Mudou sim.
o ciclismo mudou a minha vida, tanto fisicamente como psicologicamente. Para mim, pedalar é uma das formas de relaxar a mente e beneficiar o corpo, além de ajudar o meio ambiente. Na Europa, os benefícios não são só para a saúde e meio ambiente, mas também para o bolso. A Holanda tem um programa que paga 21 centavos de euro por quilômetro a quem decide pedalar de casa para o trabalho. O objetivo é aumentar para 23 centavos no ano que vem. O valor cai direto na conta do trabalhador, por meio da folha de pagamento. A iniciativa tem feito sucesso no país, já que em média os holandeses pedalam 2,5 km por dia. O bônus por quilometragem existe desde 2006 e na prática pode reverter em até 500 euros por ano. Um estudo aponta que se o padrão holandês fosse adotado em todo o mundo, as emissões de carbono cairiam quase 700 milhões de toneladas por ano. Já a Bélgica oferece um valor ainda maior a quem prefere a bicicleta. A compensação é de 24 centavos por quilômetro que a pessoa pedalar. O Brasil começa a andar rumo ao futuro. De acordo com dados do IPEA, já são cerca de 70 milhões de bicicletas circulando pelo país, número maior que a frota de carros. Pensando nisso, cidades têm investido cada vez mais em ciclovias, para que os motoristas troquem os veículos pelas bicicletas. Ainda falta muito, para se respeitar. Então acho que o grande avanço que a gente deve ter não é nas leis. A gente tem boas leis, mas precisa pôr em prática essas leis. Então eu percebo ainda uma intolerância do motorista. Então é preciso que o motorista se ponha no papel do ciclista, do pedestre, tenha empatia. Então o pedestre, o ciclista é o mais frágil no trânsito e ele precisa ser respeitado. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, não só questão de infraestrutura, mas questão cultural e de educação. São Paulo e Brasília são as cidades com a maior malha cicloviária do país. São Paulo conta com 700 quilômetros e Brasília 640 quilômetros. E aí, bora de bike? No Brasil, o Distrito Federal está planejando o Dia Oficial de Plantio de Mudas para o segundo semestre, uma iniciativa que promove a conscientização ambiental e estimula a população a cuidar do meio ambiente. Que Brasília é a capital do país, todo mundo já sabe, mas a cidade também tem o título de Capital das Árvores. São quase 6 milhões de árvores distribuídas em todas as regiões administrativas. E esse número não para de aumentar graças a projetos espalhados pela região. O movimento regenerativo Tempo de Plantar é um deles. O grupo, criado em 2019 e formado por voluntários, mobiliza todos os anos a sociedade para viver uma experiência de regeneração. Todo primeiro domingo de dezembro é feito um mutirão nacional de plantio de árvores. À medida que a gente vive em cidades, a gente desconecta da natureza, a gente consome, a gente vai no supermercado, consome os produtos e esquece que esses produtos vêm da natureza, é a terra que nos nutre. Então, por que não ter também um momento na sua vida para que você também faça uma atividade de regeneração? E daí a proposta de todos os anos, na época da chuva, as pessoas saírem de casa para experienciar, de plantar uma árvore, cuidar dessa árvore, ver essa árvore germinar, nascer, crescer, e daqui a alguns anos você dizer, olha, está vendo essa árvore, essa área que foi degradada, eu ajudei a recuperar e eu fiz parte dessa história. Essa é a proposta do movimento regenerativo Tempo de Plantar. No DF, o projeto se organiza em 27 comitês de plantios, espalhados pelas regiões administrativas. Qualquer um pode participar, basta mandar uma mensagem para o número 61 99610 0812. O movimento também já está presente no país e no mundo com uma missão: plantar 1 milhão de árvores em um dia.
Juntando a sociedade, o governo, o setor produtivo, as empresas, mobilizando toda a sociedade para um grande mutirão de plantio de árvores, né? Recuperando as áreas degradadas, plantando árvores, principalmente nas cidades satélites, onde o número de árvores é muito baixo comparado com o plano piloto, né? Então a gente quer criar essa cultura da regeneração. Brasília já tem um hábito, né, das pessoas quando vão atravessar a faixa do trânsito, né, de dar a mão e o carro parar. Isso é fruto de uma campanha de mobilização. Então a gente quer fazer isso na questão do plantio de árvores, tornar o plantio de árvores um hábito na época das chuvas. Com a ajuda do governo, o Tempo de Plantar planeja criar o Dia Oficial do Plantio de Mudas. Paulo, conta pra gente o que seria esse Dia Oficial do Plantio de Mudas. Bem, há 4 anos a sociedade de Brasília já é mobilizada todos os anos na época da chuva para plantar árvores. É o primeiro domingo de dezembro. Mas essa não é uma atividade oficial, não está no calendário da cidade. E nós tivemos uma audiência com o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Guto Gomes, e nós apresentamos essa proposta, né, de oficializar no calendário oficial do Distrito Federal que o primeiro domingo de dezembro seria o dia da regeneração, o dia de plantar uma árvore. Então essa é a nossa expectativa. O governo garantiu que vai analisar a iniciativa de criar o dia e fazer estudos e oficinas colaborativas com a sociedade. O Brasil, de acordo com um estudo mundial, é o terceiro país com o maior número de árvores do planeta. São mais de 300 bilhões. E claro, sempre cabe mais uma. Uma websérie está homenageando artistas consagrados de Brasília. A produção resgata a história de importantes artistas da cidade e mostra como a arte pode transformar vidas. As informações são da repórter Marisol Cadieje. O canal Vanguarda Cine, no YouTube, começou a exibir a websérie Brasília 60 anos de Cultura, um conteúdo documental que retrata as trajetórias de artistas com mais de 60 anos. A produção, dividida em 9 episódios, é uma realização da Vanguarda Cine Atelier, com fomento do Fundo de Apoio à Cultura FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Em cada história, o artista pioneiro no desenvolvimento e crescimento cultural da capital do país fala sobre a sua experiência abordando os desafios, as políticas de fomento à cultura e sua contemporaneidade. Com cerca de 1 hora de duração, cada episódio apresenta as histórias dos artistas e ativistas culturais que constroem diariamente a identidade cultural da cidade. A série contempla artistas circenses, fotógrafos, produtores audiovisuais, produtores culturais, escritores, músicos e artistas visuais. Uma das histórias contadas é a de Marta Leonardo, carinhosamente chamada de Martinha do Coco. Essa pernambucana, moradora do Paranoá há mais de 40 anos, foi empregada doméstica, babá e gari. Tudo isso antes de encher nossos olhos e corações com seu ritmo único. Encaminhada quero caminhar, e na virada que essa vida dá. Na embolada quero embolar, na obrigada que meu bem me dá. Encaminhada quero caminhar. Sou muito grata de ter sido convidada a estar presente nessa websérie Brasília 60 anos de cultura. Acho fundamental e uma importância grandiosa, porque ficam registradas todas as histórias dos mestres e mestras e de todo o povo para as gerações futuras.
O último episódio da websérie, que também será transformada em podcast para plataformas como Spotify, será uma homenagem a Luiz Humberto Martins, um dos fotógrafos mais notórios de Brasília, falecido aos 86 anos em 2021. E para finalizar, mais uma lei para melhorar o ambiente esportivo brasileiro. A Lei Geral do Esporte foi aprovada pelo Senado Federal e agora foi encaminhada para a sanção do presidente Lula. O projeto da Lei Geral do Esporte, a LGE, foi aprovado pelo Senado e agora aguarda a sanção do presidente Lula para entrar em vigor. A legislação, que abrange mais de 200 artigos, busca regulamentar a prática esportiva no Brasil, reunindo dispositivos de leis já existentes, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta. A nova lei reconhece o esporte como atividade de grande interesse social e estabelece o Sistema Nacional do Esporte em consonância com o Plano Nacional do Esporte. Entre os avanços destacados pela relatora, senadora Leila Barros, estão a participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Esporte, a valorização das mulheres no esporte, a definição dos direitos e deveres de atletas e organizações, a transparência no uso de recursos públicos e a promoção da paz e da segurança no ambiente esportivo. O texto reforça o papel do esporte como meio de inclusão social. A proposição consolida o Sistema Nacional do Esporte, sua composição, as contribuições de cada um dos seus integrantes de forma descentralizada, democrática e participativa. E aí, gostou do que aconteceu por aí? Aqui é assim, toda semana você sai do boletim pronto para praticar o bem pelo mundo. Então já se inscreve aqui no nosso canal para continuar acompanhando mais conteúdo positivo. Aqui no Boletim Suprem, nosso objetivo é levar inspiração e boas notícias para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!